Mas, cara, em geral, a gente é muito forçado a ler por causa das paradas, né? Tipo, Sim, ministério, né? De forma geral, Bibotalk, não, a vamos igreja. gravar e pá, É. né? Que nem você mandou pra mim agora um arquivo que a gente vai gravar o BTcast. Ah, pá, vamos lá. Aí eu tô lendo. Aí eu vou dar uma aula. Mas sabe por que eu tava pensando também? Porque assim, essa parada, ela é ruim por um lado, porque tipo, você lê um pouco na obrigação, mas cara, tem uma coisa boa pra caramba nisso. Opa, vai, anima. Que é Não, que é o seguinte, como você tem que ler por causa de um compromisso, você acaba lendo coisas que você não leria, tá ligado? Que nem eu vou dar uma aula... Mas já vamos gravar um BT Papo sobre bibliologia, para aproveitar a tua leitura. Aí agora já virou uma obrigação, né? Não, tipo, eu vou dar uma aula de um assunto que é paralelo a um assunto que me interessa. Não me interessa muito esse assunto, mas ele tem ligações com assuntos que me interessam, e eu vou dar uma aula sobre isso. E aí eu fui atrás de uns livros e tal, e aí encontrei um livro, comecei a ler, e cara, eu tô, sabe, abriu minha visão para um monte de coisa assim que eu não tinha pensado e tal. Ah, legal. Eu não leria se não fosse obrigação, sabe? Assim legal, como assim. o BT Cast e o BT Papo agora, eles também acabam colocando livros na pilha das pessoas, né? Muita gente ouve, né, os nossos conteúdos e fala, pô, esse livro aí que vocês estão falando, eu preciso botar na minha pilha aqui e acaba furando também. Então, de alguma forma... E aí você vai pelo link do Bibotalk vai, ó, e compra na Amazon. Ó, já vai aqui. É preto e branco, mas você já sabe que tem que comprar na Amazon pelo nosso link. Mas é isso, cara, é isso. No fundo, a gente acaba pautando também, né? Influencers, né? Nós também, mas influencers de forma geral acabam pautando também o que as pessoas estão lendo, né? Então você vê o Iago, né, que fala também de um livro, falou do livro do Melhoranza. O livro do Melhoranza deu um boom ali na Amazon. A gente fala de algum livro, esse livro também dá um boom. Por exemplo, Igreja Centrada do Tim Keller, esgotamos na editora. Falando no Iago, John cara, Stott. Falando no Iago, eu lembro de uns anos atrás, eu nem era muito amigo dele ainda, assim, então, tipo, a gente tinha um contato, um do outro, trocava uma ideia, mas não tão frequente, nunca tinha se encontrado, né? E aí ele fez um vídeo, na época que ele ainda fazia vídeo com 2 pessoas ainda, fez um vídeo sobre os melhores e piores livros que ele leu no ano. E aí, eu acho que eu tenho até esse tweet em algum lugar ali. E aí, cara, teve um livro que me interessou. E aí eu abri na Amazon o livro, né? Então, ele tinha feito uma lista, acho que ele tinha falado de 5 livros e tal, eu fui lá e abri na Amazon o livro. Aí lá embaixo tinha, quem comprou esse também comprou tais livros. E, mano, todos os livros dessa sessão eram os outros que ele tinha citado no vídeo. Você acredita nisso? Que ele não tinha gostado. Não, que ele tinha gostado. Entendeu? De um livro que ele gostou, cara, a galera não só comprou aquele livro, comprou os outros todos. Olha só, cara. Mas é isso, né? O influencer, ele pauta também o que as pessoas... Eu fiquei muito impressionado aquele dia. É muito louco, cara. É muito louco mesmo. Assim, a gente vê aqui pelo BTcast, né? De repente, podcast que a gente fez há 3, 4 anos atrás, a galera tá marcando agora a gente no Instagram. Influenciado pelo Bibotalk e tal. Aí tá lá o livro que a pessoa comprou. Mandou. Nossa, já fizemos podcast desse livro, tipo, coisa de 3, 4 anos atrás, né? Por isso, você, editora, que é nossa cliente, ó, é cauda longa. Cauda longa o negócio aqui. Roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito Quando bem, eu rio, eu fecho o olho, eu não consigo olhar pro lugar nenhum. Que você é um ursinho, né, cara? Você é um ursinho. Vamos lá, muito bem. Começa mais um BT assim, Papo. Pilhados para mais um BT Papo aqui, sexta-feira, que vai aqui no YouTube e também nas plataformas digitais por meio de um podcast. Senhor Cacau, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, um tema aí, ó. Vai negar ou não? Tema aí, ó. Tema certamente aí, ó. Um dos temas que já gravamos nesse quadro. Oi?
Nossa, a gente teve um off-topic muito estranho aqui, enfim, coisas que estão gravadas e só o Rafa, nosso editor, viu. Tudo isso aqui é material para um dia, quem sabe, o Rafa usar. Tudo isso aqui é material para um dia, quem sabe, o Rafa usar. Meu Deus do céu, olha... Eu não sei o que tinha no meu café aqui, cara. Não, tava, botaram alguma coisinha, algum pozinho aí no café de Cacau Marques, ele tá diferente hoje, tá diferente. Mas, senhor Cacau Marques, estamos aqui neste BT Papo, onde sempre respondemos uma pergunta de um ouvinte, de uma ouvinte, de alguém. E hoje vamos responder a pergunta da leitora, da ouvinte, da Mai... Eu não vou falar o nome dela porque é um arroba aqui que eu não sei como é que é. E ela pergunta o seguinte: muito bom, Bibi e Cacau. Sempre dou muitas risadas, aprendo e ainda tem aquele toque de suspense. Não sei de onde vem o suspense, mas tudo bem. Qual é o suspense, será? A gente fica enrolando pra dar resposta? Será que já é isso? Já sei. Não vou falar porque eu vou deixar em suspense. Nossa, é isso aí, olha o café do Cacau. Tudo é de bom em um só lugar. Muito obrigado, por elogio. Querida? Você não falou que era uma menina? Cara, é Mr. Tai Salles. Eu não sei se é homem ou mulher, desculpa. Ah, Mister é homem, né, mano? Ah, é homem, claro. É MR Tai Salles. Mister. Ti Salles. Pode ser Thiago. Pode ser Thiago. Enfim, quem é você? Quem fez essa pergunta? Mas vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Quando leio Mateus 10:33, já abre a sua NVT aí, Cacau, ou NVI. Quando leio, ou ARA, abre o que você quiser. Quando NAA. leio... NAA pode ser também. Mas eu abri NVI. Muito bem. Tu já tem a nova Bíblia do Thomas Nelson? Já, né? Recebeu aí, né? Tenho. Aí ganhou da sua igreja. Não foi de mim, querida. não foi de mim, exato. Mas aquilo que eu te prometi, eu já te entreguei, né? Só fala pra audiência aí, que eu já... A dos outros podcasts anteriores, outros BT Papos aí, tu já ganhou. Você me entregou o quê? Da Thomas Nelson? Exato, pô, e altos clássicos. Isso, do N.T. Wright, esqueci o nome do livro. Que é N.T. Wright, apologética e tal. Vamos lá, parou. Sem digressões agora, Cacau, foco nessa bagaça. Por você. Quando leio... fala por mim. Quando leio... Aí o pessoal comentando, né? O vídeo começa em, tá ligado? Quando leio Mateus 10:33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Minha dúvida é, se eu estiver em uma circunstância onde eu precise, ele coloca, onde eu precise negar minha fé em Cristo, caso contrário, serei mutilado de forma aterrorizante, e por medo e por realmente não ter coragem de enfrentar a situação, acabar negando minha fé em Cristo, ou por salvar minha família, e acabar negando também, mesmo que em meu coração eu creia plenamente na existência e na dependência salvadora de Cristo. Aí não creio na dependência salvadora, né, querido? Porque você está negando. Mas vamos lá, já respondi, mas tudo bem. Perderei minha salvação por pronunciar negativamente para me salvar? Eu entendi o que ele falou, não é isso, não. Foi maldosinho com ele. Desculpa, tu é o café e eu o cigarro. Brincadeira, eu não fumo. C.S. Lewis, catarinense. E aí, Cacau? Não, mas calma aí. Vamos por partes. O Bibo, mas o que ele quis dizer não é assim que ele confia plenamente, ele não tem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, ele pensa que vale a pena salvar um membro da família, entendeu? Uma das opções, né? Ou ele pensa que ele não quer ir sendo... Ele não quer ser esquartejado. Pedacinho por pedacinho, né? Exato. Palito, assim, né? Ponta. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Uma falange. Arranca uma falange. Agora arranca Exato. Ele não tá afim. Ele quer preservar, né? Partes do seu corpo e a sua vida ou membros da sua família. Eis a questão. E aí? Vamos ler. Vamos abrir. Tem que ler o contexto. Acho que, Cacau, a gente pode começar lendo o... Não. Vamos já responder uma coisa simples. Nós não acreditamos em perda da salvação. Certo? Eu acredito, Cacau. Eu acredito. Eu sou arminiano. Cara, eu sou arminiano também, mas não nesse ponto. Tu é arminiano de 4 pontos, então. Não, eu sou calvinista de 1,5 ponto. Exato. O cara quer ser aceito pelo grupo. Não, gente, eu sou calvinista. Mas é isso, mano. Eu sou exatamente isso. Sai daí, ó. Então, eu creio Quantos pontos eu preciso pra ter um ingresso no clube? Ai, meu Deus. Cara, eu acho que é no mínimo umas 4 pétalas da tulipa, hein? Eu acho que é alguma coisa assim. Não, então, cara, eu creio na perda da salvação, assim, no sentido de que se a pessoa negar a Cristo. É claro que o negar a Cristo, na minha cabeça, no meu entendimento, é uma vida de negação a Cristo, obviamente.
né? É uma Não. vida de negação a Cristo. Tá, E tá, aí tá, tá, você, tá. obviamente, você vai viver de uma forma que você está blasfemando contra o Espírito e tal. Então é nesse sentido que eu creio. Quem está em Cristo não perde a salvação, certo? Quem está em Cristo não perde a salvação. Pera, agora ficou confuso isso. Então, mas é que eu entendo que o estar em Cristo, ele de alguma forma é condicional. É condicional a minha crença nele, ao perseverar nele, entendeu? Nesse Tá. sentido. Entendeu? Mas e se você tá nele, você não perde, você falou. Não, se eu estou nele, eu não perco a salvação. Então, não perco por quê? Porque eu não nego ou porque eu... Então, aí tem agora esse. Porque assim, a gente já começou sistematizando, né? O que eu achei meio complexo. Sim. É. Não, é porque a pergunta trazia desse jeito. Por isso que eu quis Sim. já dizer. Entendi. Entendeu? Mas Entendi. a gente não combinou antes o que a gente Não. acredita, então... Não, a gente. Aí vai ficar essa coisa aí. Não, mas tá bom, é legal. É eu acho que ótimo, é legal. ótimo. Eu acho que é legal a gente ir ajustando ou não, né? É. Porque assim, se eu olho para o texto bíblico, né, o contexto ali de Mateus 10, 33 é a passagem, mas o contexto ele tem a ver principalmente para os leitores primários de Mateus, para os discípulos de Jesus, uma realidade muito dura. Olha, se De vocês perseguição. de perseguição, se vocês me seguirem, vocês vão ser perseguidos, vai ter briga entre pai e mãe, entendeu? Jesus, ele nos evangelhos, tem uma questão muito clara. Olha, às vezes você vai ter que escolher, ou você me quer, ou você vai me seguir, ou você vai seguir a sua tradição familiar. Né? Tipo assim, não dá para você... Porque no contexto de Jesus, seguir a Jesus era romper com uma tradição familiar, religiosa, que poderia acarretar em sérias consequências, né, para a pessoa. Por isso que Jesus fala, olha, se tu não deixar pai e mãe por amor, a mim, tu não é digno de mim. Então, nesse contexto aqui de Mateus 10, 33, tem um apelo à verdade. E tem outra coisa. Gente, vocês têm medo de quem? Né? Olha, não tema quem pode só matar o seu corpo. Não tema. Ou seja, não tema quem pode fazer mal a você. Ou seja, aqueles que te perseguem por causa da fé em Jesus. Jesus está dizendo, olha, tema aquele que pode lançar sua alma no inferno. Ou seja, é um convite ao testemunho na confiança em Deus. E sim, ao confiar em Deus, ao crer em Deus, ao estar em Cristo, você corre o risco de perder a sua vida literalmente. E aí, No caso... nesse caso aqui, sim, eu entendo que nesse texto, a advertência de Jesus é, olha, você está temendo quem? Você está temendo os homens ou você está temendo a Deus? Então, me ajuda. mas aí, não, nem te ajudar, é botar, convergir as perspectivas. Mas aí, se a pessoa não teme a Deus e teme mais os homens, ela já era salva? Então, eu confesso que para isso eu não tenho resposta. Entende? Porque assim, vamos pensar, pô, a pessoa teve uma vida... Eu também acho assim, eu acho que tem um problema nessa pergunta e por isso que eu dei uma travada para fazê-la. Entendi. Tem um problema lógico. A gente vê as coisas num processo, mas Deus já conhece o estado final. Então, o que para nós parece uma mudança de situação, para Deus nunca mudou. Então, não faz muita diferença isso. Como se Deus está te segurando e soltando. Não faz muita diferença, porque Deus já sabe no fim qual é que é a questão, entendeu? Porque assim... Então, independente de perder ou não perder, a realidade final já é realidade diante de Deus. Então, entendeu? Então, isso não faz diferença no final das contas, né? Mas o lance é... O texto, eu penso assim, nos evangelhos, o testemunho, pelo menos quando a gente olha lá a declaração de Pedro, né? Jesus fala que aquele testemunho é dado por causa do Espírito, né? Sim. Não foi carne e sangue que o revelou, né? João vai usar o mesmo paradigma quando ele fala para a gente julgar os espíritos pela declaração que as pessoas fazem sobre Jesus Cristo, né? E João também vai falar sobre isso, de negar o filho e negar o pai, né? Lá na sua epístola. Então, me parece que a confissão de Jesus, ela é pelo Espírito, certo? De que Jesus é o Cristo, né? O reconhecimento... E a negação é pela carne. Não que eu esteja julgando as pessoas que morreram, nada disso, porque no final das contas só Deus sabe, né?
Mas ninguém pode considerar que foi salvo porque em si mesmo ele tinha a tenacidade suficiente para confessar Jesus no momento da morte. Entendeu? Porque não foi ele que confessou. Foi ele, mas o Espírito que fez isso, né? Entendo, então, assim, entendo. eu acho que no final essas questões, elas vão cair muito numa confiança em Deus mesmo, que Deus realiza isso. Sim. E aí que eu acho que a pergunta pode ser mudada um pouco. Não é assim, como eu agiria em face da perseguição? Mas eu entendo que o Espírito também promove essa obra, entendeu? O Espírito também promove essa declaração que põe a minha vida em risco. Tá, ô Cacau. Então, Cacau, mas só tentar organizar aqui. Ficando na pergunta do jeito que ela tá feita. Tu imagina os mártires cristãos tendo que responder essa pergunta. Para eles era muito claro. Eles não negaram Jesus e sangraram nas arenas. Perfeito. Entende? E é a vida deles que estava que estava em risco, famílias inteiras, enfim. Né? Era o sangue dos mártires, é a semente da igreja, como disse Tertuliano, se não me falha a memória. Tertuliano, Então, assim, eu penso que, sim, é o Espírito Santo que gera isso nós, gera a confissão e gera também a perseverança. Aí a pessoa tem... É porque é muito difícil para nós pensar, porque a gente vive maior liberdade religiosa, né? A gente vive uma liberdade religiosa, a gente está bem longe de uma perseguição nos níveis tipo, negue a sua fé, ou eu arranco um braço seu, arranco uma língua e tal. A gente não vive isso. Agora, o que a gente vê aí dos países perseguidos e dos testemunhos é que os cristãos, eles são presos, eles são mortos porque não negam a sua fé. Então, diante da forma de uma leitura simples do texto, né, crua, que eu penso que é o sentido literal aqui mesmo. Sim, e diante do testemunho da história, a pergunta, cara, eu penso que sim, Jesus vai te negar lá no dia porque você o negou diante dos homens. Agora, assim, isso falando de forma bem crua e, tipo, mano, direta, reta e parece que sem sentimentos, né? Porque o emocional me pega nessa hora, porque aí, cogitando a vida dessa pessoa que fez a pergunta, piedosa, servindo na igreja e tal, e mano, e do nada foi fazer uma viagem missionária, sei lá, para algum país que o cristianismo é perseguido, e aí lá foi capturada, e tipo, pô, e ela tá, entendeu? Tem um esconderijo e tal, enfim, pô, ela por amor àqueles irmãos ou à própria família, ela nega naquele momento por conta de uma estratégia de preservar. Aí é um caso que talvez eu não, assim, acho que não seria um problema, entendeu? Porque ela tá negando ali Jesus para preservar aquela galera e tal, ou às vezes para só ela ser presa, alguma coisa do tipo, entendeu? Não sei, entende o meu lado, assim? Acho que não é tão preto no branco, entende? Aliás, qual é a música do preto no branco que tu gosta? Brincadeira. Vamos lá então, vamos fazer aquilo que você... Entendi. Vamos fazer aquilo que você pediu pra gente fazer, que é ir pro texto, né? Vamos. Quando a gente olha o texto, esse capítulo 10 inteiro, ele é sobre isso, sobre perseguição, né? Exato. Não é outro sentido aqui, é o sentido da perseguição, certo? Então, nesse sentido, esse negar é negar em face da perseguição mesmo. É também aí que entra alguns textos importantes aqui sobre esse assunto, inclusive esse de negar pai e mãe, né? Mas aqui num outro contexto, quando ele fala não vim trazer a paz, mas espada. Exato. Muito louco que algumas pessoas leram esse texto na história como sendo eu vim te dar a espada, né? Mas na verdade ele veio trazer a espada contra nós, né? Ele não veio trazer o cabo da espada, ele veio trazer a lâmina, né? Então a gente vai ser perseguido. Ele fala que nós seremos, diz lá, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria família, né? Então essa é a questão. Mas ele bota aqui um assunto que ele já tinha colocado em outro lugar, né? Ele tinha colocado já no Sermão do Monte. Quando ele coloca aqui, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Nós lemos isso num outro contexto lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando fala que a gente tem mais valor que os pardais e que o lírio do campo, né? Lá o contexto
buscar em meu reino a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que no caso era a comida e o dinheiro. Então ali parece ser o acreditar em Deus em face da caristia, né? Mas que pode ser uma caristia por perseguição, uma vez que lá no capítulo 5 ele já estava falando, bem-aventurados são quando vos perseguem, né, por causa do meu nome, por causa da justiça e tal. Então também tem esse caso ali. Jesus estava prevendo uma situação muito complicada, também economicamente, para os perseguidos. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que a gente é muito tranquilo em pensar o nosso valor está em Deus quando a questão é econômica. Não é tão tranquilo assim, mas a gente está acostumado a aplicar, né? Não, o Senhor cuida dos pardais, vai cuidar de mim e tal, e tal, e tal. Então a gente não negaria a Deus para ganhar um prato de comida, né? Mas talvez negasse diante dessa questão, né? O lance, eu acho, não é só que esse texto é escrito para gente que estava na iminência de ser perseguido, mas ele também faz sentido para nós em tempos de tranquilidade. Por quê? Porque eu não duvido, Bibo, que se domingo... Você vai na igreja domingo ou você vai estar viajando? Eu vou estar em Joinville e irei à igreja nesse domingo, no próximo domingo, depois dessa gravação. Exatamente. Vou estar com o Iago, inclusive, final de semana, em Salvador. Olha aí. Isso aí. Estive, no caso, então, você que está vendo esse vídeo, eu estive com o Iago. E virei calvinista, provavelmente, porque imagina, eu debater calvinismo com o Iago. Não, arreguei, sou calvinista, pá, me tulicou, Pronto, entrega tá os 5 pontos. Entrega os 5 pontos. Não, mas olha só. Isso é um fact. Eu não tenho dúvida, Bibo, de que se você estiver na igreja domingo e entrar um cara armado com uma metralhadora automática e falar assim, nega Jesus ou eu vou te metralhar. Que específico. Que você vai ser metralhado. Não tem dúvida disso. Que eu não vou negar Jesus, né? Eu falei, não. Exato. Eu não tenho dúvida de que a maior parte de nós já imaginou cenários como esse e pensou assim, eu levaria uma bala, né? O problema é que a gente nega por menos, né? Exato. O problema é que a gente nega em outras situações, né? Então, se o texto hoje não se aplica a nós, porque nós não estamos nessa iminência da morte por essa causa, se aplica a nós nos outros momentos em que nós negamos a Jesus Cristo. E aí talvez nós tenhamos tanto medo de negar diante de algumas questões específicas da ameaça à nossa vida, justamente porque a gente precisa buscar mais a Deus ao ponto de sermos fiéis, inclusive se o nosso sangue ser requerido. Sabe que lá na igreja eu faço uma coisa, eu não faço sempre, mas eu faço com frequência. Quando a gente vai participar da ceia, eu consagro, né? Eu agradeço pelo pão, dou graças pelo pão, dou graças pelo cálice. E quando eu dou graças pelo pão, peço a Deus que nos fortaleça como corpo de Cristo, que nós somos. Mas quando eu dou graças pelo cálice, eu termino orando que o Senhor nos mantenha fiéis, mesmo que se exija de nós derramarmos o nosso sangue. Caraca. Eu oro isso quase toda a ceia, nem toda a ceia, porque não é sempre que eu faço. Sim. Mas eu sempre lembro dessa questão, porque a gente não está participando de uma comunhão com um Senhor que não pagou nada, né? De um Senhor que não morreu, que não se entregou, que não foi perseguido. E aqui, nesse texto, Jesus compara a perseguição a ele com a perseguição que os discípulos vão sofrer, né? Exato. Ele diz, cadê? Ele fala lá que se até o mestre foi chamado de Senhor, né? Parte de Beelzebu. Ih, perdi aqui o negócio. Achei. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família, né? Se eu quero ser como mestre, cara, eu não consigo pensar em muitas maneiras de ser torturado que sejam piores do que a cruz, sabe? Exato. Então acho que falta um pouco de Getsemane na nossa vida, sabe? De chegar diante do Pai e falar assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Muito bom. Mas seja feita a sua vontade.
E aí, o dia que for o conflito da vontade de Deus com a nossa, a vontade de Deus prevalece. Seja quando eu tenho que escolher duas opções, uma ética e uma antiética no meu trabalho, ou seja, quando eu devo escolher duas opções entre minha vida e a minha morte. Em todas elas, a vontade de Deus deve prevalecer. Exato. Eu acho que assim a gente aplica no nosso contexto e na nossa realidade. Muito eu legal. não queria falar isso, o Bibo tá de prova. Antes da gente gravar, eu falei, Bibo, eu não queria que essa fosse a mensagem do texto. Olha aí. Mas infelizmente. Exato. E tu levanta um ponto muito legal, Cacau, porque a pergunta do nosso web espectador é justamente diante de uma parada, uma tragédia, uma coisa muito horrorosa, assim. Mas tu traz um ponto que eu acho que traz muito para a nossa vida hoje, que é isso. A gente pode negar Jesus diante de propostas de trabalho, né? A gente pode negar Jesus diante de acordos que a gente faz e que, de alguma forma, estamos negando Deus, entende? Isso porque, no fundo, a questão de negar a Deus tem a ver com uma vida diante de Deus ou não, certo? Então, eu achei muito legal, assim, diante de uma metralhadora ou diante de uma caneta, frente a um acordo ilícito, a gente precisa ter essa consciência, sabe? Então, é muito legal, porque, de fato, aqui no contexto do capítulo 10, é uma parada mais cruel mesmo, no sentido de vida em risco. Os primeiros cristãos viveram muito isso, e ainda hoje, né, no mundo moderno, temos vários países que sofrem extrema perseguição. É só você acessar o Portas Abertas, que você vai ver lá o horror que muitos irmãos e irmãs vivem ao redor do mundo. Mas nós Não, eu ia só dizer, mas nós também temos modelos de perseguição, né? Que podem ser tão cruéis à nossa alma quanto, no sentido de propostas e caminhos ilícitos que fazem com que a gente negue a Deus diante dos homens. Perfeito. E outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer, Bibo. Se você vai no site do Portas Abertas, você vai encontrar um monte de gente perseguida, um monte de países em que há perseguição, e você vai reparar que vários desses países, a perseguição dos cristãos é feita por cristãos. Certo? Eita. Então, assim, cristãos de uma linha perseguindo cristãos de outra linha. A tentação do cristianismo, a maior tentação em face à perseguição, não é a de negar Jesus, mas é a de se tornar perseguidor. Exato. Se tornar perseguidor é uma coisa terrível, mas é uma tentação que está sempre diante de nós, e não faltam exemplos históricos e exemplos presentes do cristianismo se tornando perseguidor de outros cristãos e de outras religiões e de outras pessoas e de tudo, tá? Aí que vem um lance muito importante. Não existe essa possibilidade na Escritura. E se você teme, como eu temo, como todos nós tememos, como o Senhor Jesus Cristo no Getsemane temeu. Eu falei Getsemane de novo, né? Sensacional, tô só ouvindo aqui. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Musicão, inclusive, linda. Essa é Mas boa. Mas o melisma, né? Enfim. Se nós tememos diante da perseguição, tememos pela nossa vida, o temor do Senhor em nós deveria nos fazer temer ainda mais a possibilidade de sermos perseguidores. Exato. Entendeu? Olha o plot twist aí. E isso acontece muito, cara. Não, logicamente, a gente pegar a espada e tal, né? Mas a gente perpetuar discursos, né? Passar pano para discursos de perseguição, né? E a gente faz isso, a gente não pode fazer isso. Né? Jesus, é muito doido a história de Paulo, cara, é muito doida, porque Jesus, quando chama Paulo no caminho de Damasco, tem algumas coisas ali que chamam a atenção. Primeiro, ele diz assim, eu sou Cristo a quem tu persegues. Até onde a gente sabe, Paulo não necessariamente perseguiu Jesus em carne. Quem que ele perseguiu? A igreja. A igreja, essa identificação então, de Jesus com a igreja. Então há uma identificação de Jesus com os perseguidos. Se você quer se identificar com Jesus, é com os perseguidos que ele se identifica. Perfeito. Mas tem uma outra coisa. Em seguida, Deus fala com Ananias ou com Barnabé? Ananias que vai receber, né? Paulo, né? Mas eu não me lembro qual dos dois que vai... Não, com Ananias mesmo. Ele fala assim, eu quero mostrar para ele o quão necessário é que ele sofra, o quanto ele precisa sofrer por amor ao meu nome. Quer dizer, o chamado de Paulo, desde o início, cara, foi para sofrer. Caraca.
Paulo era o cara que carregava cartas respirando ameaças de morte contra os cristãos. Ele promovia a morte de cristãos. E a transformação da sua vida foi de ser perseguido ao ponto de ser martirizado. É a Bíblia, né? Como? Que se faz a que se paga. É. Brincadeira, gente. Agora, não, pensa um pouco, lá na frente. Como Paulo avalia essa escolha? Ele avalia dizendo que ele considera tudo que ficou para trás como refúgio. Exato. Tudo isso como mais glória. Cara, esse é o tipo de vida que não nega Cristo na morte. Então, talvez o nosso ouvinte não precise ficar tão preocupado assim. O que acontecerá se um dia ele for perseguido de fato? Mas um bom caminho agora é aproveitar esse incômodo que aconteceu lendo esse texto e aproveitar esse vídeo e pensar no tipo de vida que a gente leva agora, ao ponto de considerar o conforto que nega Cristo refúgio e desejar o desconforto de segui-lo. Eu acho que vai muito por aí, sabe? Eu acho que é sensacional. Muito bom, muito bom. Cacau, arrasou. E sabe onde tu vai arrasar também, Cacau, pra glória de Deus? No BTD em Fortaleza, dia 24 de junho, tá? Dia 24 ali a gente vai de mandar junho. descansar. Ali vai ser. Vamos mandar descansar, exatamente. Descanse no Senhor, tá? Ó, Rodrigo Bibo, Cacau Marques e Pedro Pamplona, dia 24 de junho de 2023, em Fortaleza. A gente vai ter um BTD lá mega especial, tá bom, gente? Então, vejo vocês em Fortaleza, tá? Atenção, você que é da região aí, Fortaleza já é gigante, né? Então a gente vai estar em Fortaleza lá no BTD e são vagas limitadas, eu, Cacau Marques e Pedro Pamplona. E não canso de dizer que quer aprender teologia, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia comigo, com o Cacau e com os nossos amigos. A EBT tá sensacional, módulos incríveis e, gente, tem muito conteúdo já publicado e muita coisa boa ainda está por vir. E para finalizar o jabás, aquilo que paga as nossas contas, compra na Amazon pelo link do Bibotalk. É isso, Esse aí foi duas vezes hoje, hein? Foi opa, desculpa aí, foi mal. Foi pra reforçar. Gente, olha, de PlayStation 5 a uma vassoura, clica aí no nosso link, que isso nos ajuda pra caramba, tá bom? Ajuda mesmo. Senhor Cacau Marques, é isso. E a Deixa uma frase final aqui. Vai, não, pera aí. Então vamos botar aquela imagem. Vamos deixar um recado final, que fala lá no Choque de Cultura, né? Vai lá, manda. Posso deixar um recado final, Rogerinho? Vai, manda. O texto diz, não temam os que matam o corpo, mas não podem destruir a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O temor do Senhor, ele é o reconhecimento dessa autoridade divina acima de todas as coisas. Entender que ele pode mais que todo mundo, inclusive na graça dele, não só aqui no caso, no juízo. Mas ele também é um elemento de coragem, por incrível que pareça. Porque parece que uma vida baseada no temor do Senhor é uma vida medrosa, né? Mas Paulo fala que a gente recebeu um espírito de coragem, não recebeu um espírito de medo, né? Então, como que a gente junta essas duas coisas? A gente junta entendendo que quem teme a Deus não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Lembrando lá as últimas palavras de Martin Luther King, no sermão que ele pregou um dia antes da sua morte. Parecia até que ele já estava prevendo que ele ia morrer. Uma noite antes, ele morreu naquela madrugada. Ele fala assim, eu gostaria de ter uma vida longa, longevidade tem o seu lugar, mas isso não me preocupa agora, porque eu vi a terra prometida e eu digo que nós como povo entraremos lá. Eu posso não entrar com você, mas nós como povo entraremos lá. Por isso eu não temo nada, eu não temo homem nenhum, os meus olhos viram a vinda da glória do Senhor. É isso. Quem contempla Deus em temor não tem medo de nada. É isso. Não, Rafa, só escurece a tela aí e a gente vai aqui, né, na meditação. Muito bom, muito bom. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tá, então tá, vamos fingir que é isso. Vamos rir aí a gente começa o... Bem natural e tal. Ai, meu Deus. É quando o off-topic vira ensaiado, né? É tipo aquelas bandas que dizem que é espontâneo. Mas deixa eu falar, a gente tá numa época muito boa de música no Brasil, mano. Nossa, música cristã. Mano, tá sentindo cristã, isso? Né? Porque não cristã é de uma época péssima. O que você tá procurando, mano? Tapar esse buraco aqui. Ah.
Bota o profeta ali, ó. Quem? Você tem uma estátua de um profeta? Esse aqui? Não, ali, ó, do lado da cruz ali, ó. É o C.S. Lewis. Não é o C.S. Lewis que eu tô falando, é o profeta. Calvino? Não é Calvino também. É o Navi, entendeu? Navi, profeta. Puta, Piadinha em hebraico pra você aqui, ó. Nossa, não, eu não dou conta. Aquilo ali é um santo, cara, é um santo azul. É um santo azul. Vamos lá, rindo. Nessa vibe, olhando pra câmera, vai lá. Concluir a gravação aqui, beleza? On the world don't you... Quando você fala de crédito, eu já lembro dessa música. É muito bom isso, cara, é muito bom. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you